Tudo bem, meus amores? Bom, na aula de hoje eu vou fazer uma revisão geral das funções inorgânicas, tá? Nós estamos na etapa final, nós estamos nas nossas últimas aulas, né? Quem sabe a nossa última. E aí, nós vamos mais uma vez revisar o conteúdo, mais uma vez nós vamos relembrar todas as funções que estudamos até agora. Bom, eu vou começar pelos ácidos, mas o que eu quero enfatizar nessa aula de hoje, nesta revisão? Eu não vou entrar aqui naquelas classificações, monoácido, monobase, não vou entrar, tá? Não vou falar em ácido forte, ácido fraco. O que eu quero enfatizar aqui são dois pontos. Primeiro, eu preciso identificar a função inorgânica do composto. Então, quando eu olhar uma fórmula química inorgânica, eu preciso saber a que função aquela fórmula corresponde. E eu preciso saber isso de duas maneiras. Eu preciso saber, olhando a fórmula, a composição dessa fórmula ou o nome do composto. E é isso que eu vou revisar e enfatizar com vocês hoje. Então, eu vou olhar aqui a fórmula e relembrar as nomenclaturas, porque se eu sei a regra da nomenclatura, as terminações, os prefixos, eu sei identificar qual é a função. Ok? Então, em ácidos, eu coloquei algumas fórmulas de alguns compostos. Então, eu comecei por HCl, depois eu coloquei H2S, HBr, HF, HI, H2SO4, H2SO3, H2CO3 e H3PO4. São só alguns, tá? Nós sabemos que existem muitos outros mais. E aí, o que eu destaquei? E não foi à toa que eu destaquei na mesma cor do nome. Eu destaquei o elemento hidrogênio, né? O H no cátion, o H no começo da fórmula. Por quê? Porque todos os meus ácidos obrigatoriamente têm hidrogênio no cátion. Eu não estou falando de definição, tá, meus amores? Nós sabemos que a definição está relacionada com hidrônio. Eu não quero definição aqui. Eu quero relembrar como é essa composição e como nomeamos, ok? Então, eu disse para vocês que começou com o hidrogênio, não é água, e não é peróxido de hidrogênio, é ácido, tá? Então, todas essas fórmulas que aqui estão dispostas são fórmulas das funções da função ácido, ok? Bom, e aí eu fiz duas linhas, né? Na primeira linha, além de termos não, nós só temos em comum o hidrogênio. Todos os ácidos que estão na primeira linha, HCl, H2S, HBr, HF e HI, só têm em comum hidrogênio. Mas eu posso observar, se eu comparar com os de baixo, que são ácidos que não têm oxigênio, né? A qual eu chamo de hidrácido. Isso eu preciso especificar porque a regra da nomenclatura vai ser diferente para ácidos que tenham oxigênio e para ácidos que não tenham oxigênio, ok? Os ácidos que não têm oxigênio, eles têm a terminação hídrico, tá? Todos eles levam um nome, mas os nomes terminam em hídrico.
E aí, como é que eu vou saber aonde eu vou colocar esse hídrico? Eu vou colocar no nome do elemento que for o ânion, o elemento diferente do hidrogênio. Então, aí, no cloro, no enxofre, no bromo, no flúor e no iodo. E aí, como é que eu faço? Esses elementos que terminam em vogais, eu tiro a última vogal e coloco o hídrico. Por exemplo, HI, I de iodo. Eu tiro o O do iodo e coloco o hídrico. Então, este meu ácido se chama ácido iodídrico. Fácil, meus amores. Porém, se ele terminar numa consoante, vou pegar o flúor, que está ao lado do iodo, né? Do HI. HF. F de flúor. Termina com R. Então, eu não preciso fazer nada. Eu só coloco o hídrico. Fluorídrico. Então, eu já consigo até saber quais são os nomes dos meus outros ácidos que eu indiquei aqui. O meu enxofre, eu tenho que ter cuidado, H2S, porque ele vai ter o sulfum, tá? Então, você usa a terminação em latim, né? E você usa o sulfo. Então, aqui vai ficar sulfídrico, ok? Então, eu tenho Cl, cloro, clorídrico. S de enxofre, sulfídrico. Br de bromo, bromídrico. F de flúor, fluorídrico. E I de iodo, iodídrico. Então, prestem atenção. Eu sei que todos os meus ácidos que pelo nome terminarem em hídrico não levam oxigênio na sua fórmula. Então, se eu der o nome, eu consigo saber a fórmula. Por quê? Porque é aquele elemento que tem no nome fluorídrico, flúor, iodídrico, iodo, clorídrico, cloro, mais o hidrogênio no início. Depois é só equilibrar as valências e pronto, chego à fórmula tranquilamente, tá? Então, não é difícil, eu só tô revisando, mas é tranquilão. Bom, agora quando ele tem oxigênio na fórmula. Quando ele tem oxigênio na fórmula, ele vai ter uma outra terminação. Não vai ser mais hídrico, ele vai terminar em ico ou oso. Por que tem essas duas terminações? Porque dependendo do elemento que tiver ali no meio da fórmula, o elemento diferente de H e de O, o elemento que não for o hidrogênio nem o oxigênio, ele vai ter uma variação de valência. Quando ele tiver uma variação de valência, de NOx, ele tem duas possíveis terminações. Então, o maior NOx tem a terminação ico, o menor NOx tem a terminação oso. Vamos analisar os dois primeiros ácidos que eu coloquei aqui na parte dos oxigenados. H2SO4, H2SO3. São dois ácidos formados pelo mesmo elemento químico, enxofre. Porém, eu tenho diferença de valência do SO4 para o SO3. Por que a valência é diferente? Porque eu tenho quantidade de oxigênio diferente. Essa quantidade de oxigênio é que vai fazer com que o NOx do elemento anterior a ele, em que tem normalmente variação de valência, varie. Quanto mais oxigênio o meu ácido, a minha fórmula, porque isso vai valer para qualquer fórmula, vale para sal, vale para outros elementos, né? Vale para, deixa eu pensar aqui, vale para os óxidos, tá? Ele vai puxar o NOx para cima. Quanto mais oxigênio tem, maior esse NOx. Então, sendo assim, só de olhar
o SO4 e o SO3, eu já consigo saber quem vai ser o ico e quem vai ser o oso. O ico vai ser o que tiver mais oxigênio, então vai ser o SO4. E o SO3 vai ser o que tem menos oxigênio, vai ser o SO3. Mas eu também posso fazer isso pelo cálculo do NOx. O NOx do meu enxofre no SO4, ele vale mais 6. É o maior NOx da família 16. E o NOx do meu enxofre do SO3 vale mais 4. É um dos menores NOxes, mas entre os oxiácidos é o menor, porque o NOx menos 2 vai ser do ácido sem oxigênio, do H2S, tá? Então, sendo assim, eu posso calcular o NOx normalmente e aí eu vejo quem tem o maior NOx leva a terminação ico, quem tem o menor NOx leva a terminação oso. Então, eu tenho ácido sulfúrico e ácido sulfuroso, respectivamente, tá? Respeitando as minhas fórmulas. SO4 sulfúrico, SO3 sulfuroso. Os outros dois ácidos eu vou já nomear direto. O carbono ele não tem variação de valência, então ele vai ser o ácido carbônico. Quando não há variação de valência, quando aquele elemento formar um único tipo, ele tem terminação ico, tá? Então aqui ácido carbônico. E aqui no fósforo, no último elemento, ele vai ser o ácido fosfórico, tá? Então, eu posso sempre fazer pelo meu NOx. O NOx do meu fósforo aqui vai ser mais 5. Ele é da família 15, então é o maior NOx possível, tá? Ele também pode ter o NOx mais 3, ok? Aí seria oso, tá? Então, eu consigo saber tranquilamente o nome de todos os meus ácidos. E também consigo saber que quando os meus ácidos tiverem no nome deles ico ou oso, eles vão ser ácidos que terão oxigênio na sua composição. Agora, o que eu fiz para vocês aqui? Aquela observação da família 17, né? A família 17, ela varia em 5 NOxes, tá? Mais um, quer dizer, na verdade, ela varia em 4 NOxes, mas elas formam 5 ácidos. Um hidrácido, não tem oxigênio, e outros 4 oxiácidos, outros 4 com oxigênio. No ácido que não tem oxigênio, não vai ter variação de valência, ele forma um só, ele vai ser clorídrico, porque eu estou falando do cloro. Se fosse iodo, iodídrico, flúor, fluorídrico, né? Você vai olhar para a família, dependendo do elemento, vai terminar em hídrico, ok? Já os que têm oxigênio, lembra, o oxigênio vai aumentar o NOx do elemento anterior, neste caso do cloro. Quanto mais oxigênios tem na minha fórmula, maior é o NOx do meu elemento anterior a ele, do cloro. Então, HClO, o meu Cl aqui só tem valência mais 1. HClO2, o cloro aqui tem valência mais 3. HClO3, o meu cloro aqui tem valência mais 5. HClO4, o meu cloro aqui tem valência mais 7. As valências variam de 1 a 7, família 17, tá? É só decorar. De 1 a 7, mas só de ímpares. Então, 1, 3, 5 e 7. E aí, eu tenho de 1 a 7, 1, 3, 5 e 7, eu tenho 2 NOxes menores, 2 NOxes maiores. 1 e 3 são os pequenos, 5 e 7 são os grandes. Eu não posso ter ácidos diferentes com o mesmo nome. Então, eu não posso ter 2 clóricos ou 2 clorosos.
tá? Eu vou diferenciar entre eles. Eu vou para as pontas. O menor dos menores, além da terminação oso, recebe o prefixo hipo de pequenininho. E o maior dos maiores, que é o NOX mais 7, vai receber, além da terminação ico, o prefixo per. Então, ele vai se chamar perclórico, periódico, perbrômico, tá? Então, ele vai ter essas terminações, porém, as duas pontas, o mais 1 e o mais 7, ganham prefixos. Mais 1, hipo, mais 7, per, ok? Então, os meus extremos. Os meus meios fica só com ico e com oso, tá? Mas quem quiser é só lembrar, mais 1 é hipo, mais 3 é só oso, mais 5 é só ico e mais 7 é per e ico, ok? Todos nós já vimos isso, eu só estou relembrando. Se por acaso as minhas explicações, ao invés de ajudar, estiver confundindo vocês, vocês têm material suficiente para olhar cada uma das funções em separado, tá? Vocês têm um vídeo que trata só de ácidos, um outro que trata só de bases, um outro só de óxidos e um outro só de sais. Então lá eu mostro mais variações, eu tenho talvez explicações mais minuciosas. Então, se essas explicações estão atrapalhando, vocês têm material suficiente para rever o conteúdo e nós temos ainda uma aula para tirarmos as dúvidas que ficarem, tá? Não estou passando assim porque é revisão. Bom, as bases eu destaquei o quê? Eu destaquei todas elas têm OH em verde, né? Além de estar na mesma cor, todas essas fórmulas eu tenho uma repetição de um grupamento. Aqui não é um elemento, né? O OH é um grupamento. Todas as minhas fórmulas têm OH. Não importa se tem 3, se tem 1, se tem 2. Todas elas têm OH. Então, por quê? Porque toda base tem o ânion OH, né? Hidroxila, oxidrila ou hidróxido. Olha, hidróxido é o que dá nome. Toda base vai se chamar hidróxido de alguém. Mas como assim, de alguém, professora? Esse alguém é o elemento que vem acompanhando a hidroxila. É o elemento anterior, é o cátion. Então, por exemplo, NaOH. Quem está acompanhando o OH? O Na. Como é que é o nome do Na? É sódio. Então, como é o nome dessa base? Hidróxido de sódio. KOH. Quem está acompanhando o OH? O K. Quem é o K? Potássio. Como essa base se chama? Hidróxido de potássio. Al. Alumínio. Hidróxido de alumínio. Ca. Cálcio. Hidróxido de cálcio. Não tem mistério, é hidróxido de por causa da hidroxila. E o elemento que vier anterior a esse hidróxido, ou seja, o nome do cátion, tá? Agora, o que nós temos que ter cuidado? Aqueles metais que têm variação de valência, por exemplo, ferro. Nós temos cobre, nós temos prata, tá? Prata, eu acho que a prata também varia, mas se não, vocês me desculpem, que agora me deu um branco. Mas o ferro, ele pode ser bi ou trivalente. Então, eu vou saber a valência pela quantidade de hidroxila. Toda vez que tiver um 2 fora do parênteses da hidroxila, o elemento anterior a ele tem valência mais 2. Se eu tenho um 3 fora da hidroxila, como é o caso ali do alumínio e do ferro aqui embaixo, a valência deste meu elemento é mais 3.
Quando eu não tenho número nenhum, a valência deste elemento é mais 1. Quando eu tenho o número 4, por exemplo, a valência do elemento anterior é mais 4. Eu não preciso nem fazer cálculo de Knox. Nas minhas bases, as valências dos meus cátions correspondem à quantidade de hidroxilas que aquela base tiver. Então, eu tenho aí duas situações de bases com o ferro. Na primeira situação, o ferro ele é bivalente. Se ele é bivalente, ele tem o menor dos NOxes. Então, eu posso usar aquela mesma regra do íquo e do oso. Eu posso chamar de hidróxido ferroso. Agora, na segunda situação, eu tenho a maior valência, porque a valência é mais 3. Então, eu chamo de hidróxido férrico. Agora, por que esses números em romanos estão aí? Porque além de chamar ferroso ou férrico, eu posso chamar de hidróxido de ferro, ambos, mas eu tenho que ser específica, eu tenho que colocar a valência deste ferro em romanos. Então, no ferroso, eu posso chamá-lo de hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2 em romanos. No férrico, eu posso chamar de hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3, também em romanos, tá? Tranquilo, acabamos as bases. Os óxidos, o que eu destaquei em todas as fórmulas que eu coloquei? CO, CO2, CaO, Na2O, MgO. Meus amores, todos eles têm oxigênio, mas todos eles têm oxigênio no final e todo oxigênio é acompanhado por apenas um elemento químico antes dele. Acabei definindo o óxido, né? Substância binária, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. O que isso quer dizer, meus amores? Uma fórmula com dois elementos químicos, aonde o O vem no final. Vem terminando a fórmula, tá? Eu tenho alguém e o O. E aí, para dar nome, é muito fácil. Ele vai ser óxido de alguém, igual a base, né? Óxido de alguém. E quem é esse alguém? Esse alguém é o elemento que vier antes dele. Se for um metal, se for um óxido iônico, como no caso do cálcio, do sódio e do magnésio, ele vai levar o nome do elemento normalzinho. Então, óxido de cálcio, óxido de sódio, óxido de magnésio. Cuidado de novo com ferro, né? Metais de transição que tenham variações de valência. Eu sigo a regrinha do meu aquoso, que eu aprendi lá no ácido, que vale para a minha base, também vale para o meu óxido. Ou posso colocar com a mesma regrinha do nome, com a valência em romanos. Então, o meu ferro, quando ele for bivalente e a fórmula for FeO, eu posso chamá-lo de óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Agora, se ele tiver valência mais 3, eu posso chamá-lo de óxido férrico ou óxido de ferro 3, ok? Bom, quando o meu óxido for composto por um ametal, por um óxido molecular, eu tenho que indicar as minhas quantidades deste ametal ou do oxigênio ou de ambos. E aí eu vou colocar os prefixos quantificando a quantidade de oxigênio e do ametal. Por exemplo, eu coloquei aí P2O5. Eu tenho 2 fósforos e 5 oxigênios. Então, eu coloco pente de 5, pentóxido. Então, eu tenho que botar na frente do óxido a quantidade de oxigênios que ele tem. Pentóxido.
E eu coloco do 2 na frente do fósforo, porque eu tenho 2 fósforos. Então, pentóxido de difósforo. E aí eu vou para os meus 2 primeiros óxidos que eu coloquei para vocês aí. CO e CO2. Eu tenho no CO monóxido de carbono, porque eu tenho um óxido só, então eu coloco um mono, e dióxido de carbono, porque eu tenho 2 oxigênios, ok? Acabamos os óxidos, vamos para a última das funções, os sais. Os sais, eles não têm terminação, não tem uma função que eu possa dizer que todo mundo tem. Como no ácido todo mundo tem hidrogênio, como na base todo mundo tem hidroxila, como no óxido que todo mundo é binário com o oxigênio no final. Aqui não tem isso. Por quê? Porque os sais são resultantes de uma reação entre ácidos e bases. Então, eles são formados com o meu ânion do ácido e o meu cátion da base. Então, eu digo que ele tem um ânion diferente de hidrogênio e um cátion, um ânion diferente de hidroxila e um cátion diferente de hidrogênio, tá? Eu havia trocado aqui, eu já ia falando besteira para vocês. Então, eu tenho um ânion diferente de hidroxila e um cátion diferente de hidrogênio, tá? E aí eu coloquei alguns aqui. Eu posso ter sais que têm oxigênio e sais que não têm oxigênio. Esses sais vão receber o nome do ânion com alguma terminação. Então, por exemplo, o primeiro aqui, NaCl. Qual é o ânion? É quem vem por último, é o cloro. Então, é o cloro que vai levar a terminação. Qual terminação ele leva? Quando ele não tem oxigênio, ele leva a terminação eto. Então, ele vai se chamar cloreto, tá? E aí, cloreto de quem? Do elemento que está antes dele, cloreto de sódio. Agora, quando ele tem oxigênio, eu vou por 2 caminhos. Eu vou calculando o NOx ou vou lembrando de que ácido ele veio. Quando eu sei de que ácido ele veio, eu presto atenção. Era um ácido que terminava em ico? Se era um ácido que terminava em ico, ele vai terminar em ato. Esse meu ácido vai virar um ato. Se ele era um ácido que terminava em oso, ele vai ser um sal que termina em ito, ok? Se ele era ico, ele vira ato. Se ele era oso, ele vira ito. E aí, então, eu dou os nomes normalmente. Então, vamos lá. NaCl e KCl não tem oxigênio, então ambos terminam em eto, porque eles vinham do hídrico, né? Então, cloreto de sódio, cloreto de potássio. Eu tenho mais outros 2 que não têm oxigênio, ambos com enxofre. Então, sulfeto de sódio e sulfeto de magnésio. Tranquilão. Agora, o meu Al3PO4. O meu PO4, ele veio do ácido fosfórico. Se ele era fosfórico, ele vira fosfato de alumínio, ok? Eu tenho que começar a nomear pelo ânion. É o ânion que vai levar a terminação eto, ato ou ito, ok? E aí, terminamos a revisão das funções inorgânicas. Lembrando que aqui nas famílias 16 e 17 eu vou respeitar os NOxes e na família 17 se o meu ácido era perclórico, o meu sal vai ser perclorato. Eu não perco o meu prefixo, não. Eu mantenho os prefixos e eu só altero a minha terminação. Se for ico, vira ato. Se for oso, vira ito. Então, hipocloroso vira hipoclorito, ok?
Só para a gente relembrar, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham conseguido relembrar, compreender, porém, dúvidas a gente tira na nossa próxima aula. Um beijo, cuidem-se, ótima semana para vocês!